Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 22º dia de Ramadã, nossa 22ª aula. Nosso versículo de hoje é o versículo 107 da Sura dos Profetas, a Sura Al-Anbiya, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: e não te enviamos, senão como misericórdia para a humanidade. Bom, irmãos, esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos lembra da bênção e da misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala com os seus servos ao enviar os seus profetas. Vejam que esse versículo, ele se refere especificamente com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que o status do profeta sallallahu alaihi wasallam é maior do que o status dos demais profetas nesse sentido. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad, ele foi o último enviado para a humanidade com a mensagem que jamais será corrompida até o dia do juízo final. Ou seja, todos os demais profetas foram misericórdias, foram bênçãos por seus povos, porém a mensagem deles foi modificada com o passar do tempo e as suas mensagens foram perdidas. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com uma misericórdia não só para a humanidade, como está na tradução do versículo, mas como diz Allah subhanahu wa ta'ala em árabe, lil'alamin, ou seja, para todos os mundos, para todos os povos, para os animais, para todos os seres vivos, para os gênios, para os humanos. Alamin é todos os mundos, ou seja, toda a criação. E não te enviamos senão como misericórdia lil'alamin, para todos os mundos, não somente para a humanidade. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado como uma misericórdia. Misericórdia para todos, sejam eles muçulmanos, crentes ou incrédulos. Porque aquele que aceita essa misericórdia e é agradecido a Allah por essa bênção, então vai ser feliz neste mundo e no outro. E aquele que rejeita e nega essa bênção vai perder neste mundo e no outro. E vejam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi favorecido por Allah subhanahu wa ta'ala acima dos demais profetas em 6 coisas, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, narrado por Muslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu tenho sido favorecido acima dos outros profetas em 6 assuntos. Primeiro, foi-me dada a capacidade da expressão concisa. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, através da sua sunna, nós vemos através dos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam que em hadiths curtos ou em falas curtas, o profeta sallallahu alaihi wasallam transmite grandes mensagens. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala dotou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com essa habilidade de transmitir grande conhecimento em poucas palavras. Isso que nós vemos nos hadiths. Segundo, ele foi apoiado com o medo que é colocado no coração dos seus inimigos. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando combatia os incrédulos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta que ele colocasse temor no coração dos incrédulos, mesmo que ele não combatesse diretamente com eles. Terceiro, os despojos de guerra foi permitido para ele, coisa que não era permitido para os demais profetas. O quarto é que a terra foi feita pura em local de culto para mim. Ou seja, qualquer lugar que o muçulmano esteja, é permitido que ele faça oração, desde que esse lugar não seja um lugar impuro, como o banheiro, por exemplo, ou um cemitério. Mas toda a terra é pura em local de oração. Ou seja, o muçulmano, onde quer que ele esteja, ele pode praticar as orações. Não é necessário que ele esteja dentro da mesquita somente. O quinto, ele diz: eu fui enviado para toda a humanidade. Todos os demais profetas anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram enviados a povos específicos. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado como mensagem para toda a humanidade. E por último, eu sou o selo dos profetas. Ou seja, o último profeta. A última mensagem, o último enviado por Allah subhanahu wa ta'ala.
Então, vejam que a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam é para toda a humanidade. Não é somente para os árabes, nem somente para os crentes. A mensagem dele é para todos. Aqueles que acreditarem nele e seguirem o seu exemplo, então estarão no paraíso, inshallah. E aquele que se afastar da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então essa pessoa terá o castigo nessa vida e na outra, porque está sendo ingrato com a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Então vejam que, como nós falamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Essa misericórdia é para todo o mundo, tanto crentes como os descrentes. Os sábios dizem que, quanto aos crentes, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como guia e fez com que as pessoas seguissem a mensagem de Allah através dos ensinamentos dele. E em cima da atuação do profeta sallallahu alaihi wasallam com relação à mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqueles que seguirem a mensagem do profeta, seguirem o exemplo do profeta, então entrarão no paraíso. Por isso ele é uma bênção aos crentes. Enquanto os incrédulos, em virtude do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah repeliu a aceleração da punição deles nessa vida terrena, aguardando, deixando para outra vida. Por quê? Porque todas as demais nações anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os seus povos, os pecadores, ou seja, os incrédulos entre os seus povos, foram castigados enquanto os seus profetas estavam entre eles. Já com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah inclusive diz no Alcorão que não irá castigar os incrédulos, não irá acelerar o castigo deles nessa vida terrena, devido à bênção do profeta sallallahu alaihi wasallam, já que ele foi enviado como misericórdia. Então, aqueles que não acreditarem no profeta sallallahu alaihi wasallam, então estão respondendo a essa bênção, a essa misericórdia de Deus, com ingratidão, e se recusam a aceitar a misericórdia e as bênçãos de Allah. Portanto, eles não terão o benefício dessa misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Portanto, quando nós estudamos a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vejamos, nós vemos a extensão da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala com o envio do profeta Muhammad. Vejam que todos os profetas foram bênçãos e misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala, porque o que seria da humanidade sem essas mensagens? O que seria da humanidade sem o exemplo dos profetas? Nós estaríamos totalmente perdidos e não saberíamos qual é o caminho para o paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala enviou todos esses profetas com um caminho claro e objetivo e nos ensinando como chegar ao agrado de Allah subhanahu wa ta'ala e como chegar à recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad como uma misericórdia maior ainda, no momento em que todas as demais mensagens foram deturpadas. Quando a mensagem de Jesus foi deturpada, quando a mensagem de Moisés foi deturpada, e eles atribuíam a esses profetas a idolatria. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad com uma mensagem totalmente clara e com uma mensagem que ele preservou, que foi o Corão Sagrado. Uma mensagem que Allah preservou. Ou seja, isso é uma prova de que o Corão jamais será adulterado, jamais será modificado como aconteceu com os demais livros sagrados. Portanto, a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam, da mensagem a qual ele veio, é maior ainda, porque é uma mensagem que vai ficar até o dia do juízo final, totalmente clara, resplandecente e objetiva para todos aqueles que quiserem seguir a guia. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma misericórdia para a humanidade, para todos os mundos, com a sua sunnah. Quando, através da sua sunnah, é o caminho no qual nós podemos chegar até o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma misericórdia com o seu exemplo, que é o mais correto a ser seguido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma misericórdia que foi o mais puro e verdadeiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi uma misericórdia e é uma misericórdia com o seu amor pela Ummah, que ele guardou a sua súplica. Cada profeta tem uma súplica atendida por Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, devido ao amor pela Ummah, ele guardou a sua súplica para a sua Ummah no dia do juízo final. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado com uma misericórdia, com a sua bondade com relação às mulheres, levantando o seu status na Ummah. E foi uma misericórdia enviada
com a sua bondade com os mais fracos e com a sua caridade, ajuda e incentivo. Foi uma misericórdia enviada para a humanidade com a sua bondade com toda a criação, na qual ele manifestou seu amor. E foi uma misericórdia para toda a humanidade, quando no dia do juízo, ele será uma misericórdia tanto para crentes como descrentes, para que se inicie a prestação de contas. Também foi enviado como uma misericórdia que, ao momento que nós atravessarmos a ponte que fica acima do inferno, ele estará lá suplicando por nós. E é uma misericórdia para a humanidade quando ele interceder pelos pecadores dessa umma que estarão no inferno sendo castigados, e o profeta intercederá junto a Allah para que eles sejam colocados no paraíso. E não só isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam é misericórdia para a humanidade quando ele é o responsável por abrir a porta do paraíso para os crentes. Então, irmãos, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam e a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma misericórdia para toda a humanidade. Principalmente pela misericórdia que ele tinha com relação a esta umma. Agora a pergunta que fica é: onde estamos nós com relação a essa misericórdia? Onde estamos nós com relação à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam? Onde estamos nós com relação ao nosso amor ao profeta sallallahu alaihi wasallam? Onde estamos nós com relação à sinceridade em seguir a conduta e o caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.